Olá e bem-vindos. Antes de começarmos, inscrevam-se em nosso canal no YouTube para receber as últimas notícias e atualizações. Houve uma rotação subjacente no mercado na semana passada. O Russell 2000 e o S&P 500, com pesos iguais, superaram o S&P 500, enquanto o fator momentum foi negociado em baixa. O beta alto continuou a apresentar desempenho superior, beneficiando-se de seu OW de semicondutores, enquanto a baixa volatilidade foi negociada em baixa, sinalizando uma preferência por ativos de risco. Setores cíclicos como energia, indústria e materiais apresentaram desempenho superior, enquanto bens de consumo básicos e finanças foram negociados em baixa. Os rendimentos do Tesouro fecharam praticamente inalterados após a alta anterior, com títulos de curta e longa duração produzindo retornos semelhantes. No mercado corporativo, IG e HI tiveram desempenho inferior com a ampliação dos spreads de crédito. O petróleo registrou uma perda modesta e o dólar interrompeu sua sequência de perdas para terminar mais forte. A volatilidade implícita diminuiu, com os índices VIX e MOVE sinalizando um mercado mais calmo. Principais conclusões. Primeiro, os Estados Unidos criaram 147 mil empregos em junho, superando o consenso de 110 mil. Os governos estaduais e locais, mais 77 mil, e a saúde, assistência social, mais 58 mil, foram responsáveis por mais da metade dos ganhos, enquanto a indústria, os serviços profissionais e o governo federal cortaram as folhas de pagamento. As contratações no setor privado desaceleraram para 74 mil, o menor número desde outubro de 2024. O desemprego caiu para 4,1%, mantendo-se estável em sua estreita faixa de 4,0% a 4,2% desde maio de 2024. Um fator que mantém as condições apertadas é a taxa de participação para aqueles com 55 anos ou mais, que caiu para uma nova mínima pós-pandemia. Isso, juntamente com a fiscalização imigratória mais rigorosa, está pesando sobre a oferta de mão de obra. O desempenho das manchetes e a queda do desemprego reduzem a probabilidade de um corte nas taxas em julho. Segundo, o PMI industrial do ISM subiu para 49 em junho, mas permaneceu em contração pelo quarto mês consecutivo. A produção recuperou-se acima de 50, mas os novos pedidos, 46,4, e o emprego, 45,0, enfraqueceram, enquanto os preços pagos permaneceram altos, 69,7. O PMI de serviços voltou a se expandir, com a atividade empresarial, 54,2, e os novos pedidos, 51,3, acima de 50. No entanto, assim como na indústria, o emprego caiu para 47,2 e os preços pagos permaneceram elevados em 67,5. A atividade industrial e de serviços melhorou em junho, mas os dados sugerem que as tarifas estão pesando sobre a atividade fabril, reduzindo a demanda por mão de obra e criando pressões sobre os preços. 3. O Congresso aprovou o Big Beautiful Bill do governo na semana passada, o pacote fiscal mais abrangente desde 2017. O projeto de lei torna os cortes de 2017 permanentes, aumenta o teto do SALT e introduz novos incentivos fiscais para gorjetas, horas extras e idosos. Também aumenta os gastos com defesa e fronteiras, ao mesmo tempo em que reverte os incentivos à energia limpa. Analistas apartidários estimam que o projeto de lei adicionará de os 3,3 reais aos 3,4 trilhões reais à dívida nacional na próxima década, preparando o cenário para o aumento da emissão de títulos do Tesouro. O BBB representa um impulso ao crescimento a curto prazo, uma corrida do açúcar antecipada, mas a longo prazo pode pesar sobre a economia por meio de déficits mais altos e inflação persistente. 4. O projeto de lei aumenta o teto da dívida em 5 trilhões de reais, permitindo que o Tesouro tome novos empréstimos. Nosso indicador de liquidez líquida dos Estados Unidos, o SNLI, no pacote quantitativo, página 25, mostra que a pausa no teto da dívida nos empréstimos impulsionou a liquidez do mercado este ano, ou seja, o Tesouro gastou dinheiro, mas não levantou novos recursos.
Agora, ele precisa tomar emprestado cerca de 450 bilhões de dólares nos próximos meses para reconstruir seu saldo de caixa. O secretário Bessent planeja emitir principalmente letras do Tesouro, o que deve limitar o impacto de liquidez a curto prazo, devido aos US 7 trilhões de diários em fundos do mercado monetário. A longo prazo, o mercado precisará absorver o aumento da emissão do Tesouro, potencialmente drenando a liquidez das reservas bancárias e do mercado de ações. A captação de novas dívidas retira a liquidez do sistema financeiro, pode reduzir a demanda por ativos de risco, como ações, e elevar os rendimentos, criando um obstáculo para os mercados de ações. 5. A temporada de resultados do segundo trimestre começa na próxima semana. Analistas reduziram as estimativas no segundo trimestre, com a estimativa de lucro por ação do S&P 500 caindo mais de 4% desde 31 de março, figura 5. A previsão é de que os lucros cresçam +5% 5% abaixo dos +13,3% do primeiro trimestre e o menor crescimento desde o quarto trimestre de 2023. Os principais temas a serem observados incluem a forma como as empresas estão respondendo às tarifas, o impacto de um dólar fraco e se as empresas de IA continuarão a impulsionar o crescimento dos lucros no nível do índice. Obrigado por ouvir. Mantenha a tranquilidade, continue investindo e nos avise se pudermos ajudar. Visite mra.advisory.com para muito mais e agende um bate-papo com um de nossos consultores.